E vamos aguardar mais uns minutinhos aí, ver se a gente chega. Aí já iniciamos, tá? Boa noite, Ana Cláudia. Hoje o pessoal tá demorando mais para entrar. E aí, pessoal, já começaram a implementar? Professora, acho que vou acabar usando um estudo de caso. Mas essa semana eu já peguei a ideia de estudo de caso. Quero ver se final de semana eu monto certinho e já mando para a professora. Dá uma olhada se é aqui. Tá o meu também, professora. Vai ser um estudo de caso lá do CAPS. Beleza. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Suzana. Boa noite, pessoal. Vou esperar mais um minutinho e já inicio, tá? Então, vamos iniciar a nossa reunião, né? Nossa oitava reunião já. Então, hoje vamos estar trabalhando sobre a contextualização e APL, que é o arranjo produtivo local.
Então, aqui os nossos combinados, né? Então, de acordo com o manual do cursista, né? A questão das câmeras abertas, da importância, né, das câmeras abertas. Aqui a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje. Então, teremos o acolhimento e os objetivos, a contextualização e o APL, né? A nossa experiência, então, a participação de vocês, aqui a contribuição de vocês. Depois vamos estar falando sobre o APLs e os cursos técnicos. Teremos nosso momento em ação, a socialização dos grupos e depois, aqui, a partir dessa reunião, já estar aqui destinado 5 minutos para a apresentação das implementações. Porém, eu vou conversar com vocês, a gente vai começar a agendar aqui as apresentações de vocês para a partir da semana daí que vem. Tá? Então, aqui a gente teremos essa conversa aqui, e depois o para concluir. Então, aqui nosso cronograma da terceira jornada, então já estamos aqui no encontro 8, contextualização e APL. Então, lembrando que a partir da semana que vem, aqui do dia 7, então já começamos, quem já implementou já pode apresentar, lembrando que a apresentação de vocês aqui no grupo de estudos da implementação é um critério lá das rubricas de avaliação, para avaliação. Então, já teremos aqui a apresentação, né, no dia 7, na semana do dia 7, do dia 14, do dia 21, dia 28, e os demais que não apresentaram aqui ficam daí para o dia 5. Então, aqui nós podemos deixar no máximo de 8 a 9 para apresentar no último dia, porque senão fica muito corrido e a gente passa a história aqui, o nosso tempo. Então, por isso que a gente já começa, vai começar, né, a partir da semana que vem, 1 ou 2 apresentando aí no finalzinho por reunião, tá? Então, lembrando que a entrega da implementação do plano de ação de vocês é aqui, no dia 17, então, fora a semana que vem, na próxima já, e depois, na sequência, na outra semana, já até dia 24, entrega da implementação. Então, aqui como acolhimento, vamos assistir esse vídeo, e depois eu gostaria da participação de vocês aqui, se vocês já ouviram falar em APL e sabe qual é o APL de sua região. Então, vamos assistir ao vídeo. Olá, pessoal, eu sou Adriane Carrara e está começando o Educação no Ar. No programa de hoje, nós vamos conversar com o reitor do Instituto Federal de Brasília, Wilson Conciani. Uma das ações dos institutos federais é desenvolver um trabalho alinhado às necessidades dos arranjos produtivos locais. Essa interação facilita a inserção no mercado de trabalho e prepara a mão de obra qualificada para atender às demandas do setor. Nós vamos saber como é esse trabalho e por que ele é tão importante para o Brasil. Wilson Conciani é doutor em Geotecnia pela Universidade de São Paulo e mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente está no 2º mandato à frente da reitoria do Instituto Federal de Brasília. Publicou mais de 120 artigos, livros, além de alguns projetos de extensão e consultoria. Reitor, seja bem-vindo ao Educação no Ar. Os institutos federais têm um trabalho muito importante com relação à empregabilidade dos estudantes. Muitos já saem empregados depois do curso. Isso se deve principalmente aos arranjos produtivos locais. Eu gostaria que o senhor explicasse o que são os APLs. Os arranjos produtivos são acordos que se fazem entre as diversas empresas que precisam produzir alguma coisa. Imaginar, por exemplo, o setor de turismo e hotelaria. Para que eu possa receber o turista, eu preciso de ter quem fale outra língua, um turista estrangeiro. Então, é preciso trabalhar com os guias. Mas com o guia só resolve? Não, eu preciso ter também um restaurante. Para ter o restaurante, eu preciso de quem produza o alimento, quem produza a comida. Então é preciso que a gente faça diversas composições, e isso a gente chama de arranjo, quando você reúne todas as pessoas ou todos os produtos e produtores que interferem na prestação de um serviço ou na construção de um bem. Mas os institutos nunca trabalham só com arranjos produtivos, eles trabalham também com arranjos sociais e com os arranjos culturais. Por exemplo, se eu pensar num curso de agroindústria, quem mais se beneficiaria disso? Os pequenos produtores agrícolas.
e eles se organizam em torno de movimentos sociais, em torno de sindicatos. Então a gente conversa com essas pessoas para ver o que você precisa, qual é o conhecimento específico, e em torno desse conhecimento a gente organiza um curso. Portanto, o egresso sai com o conhecimento demandado pelo mundo do trabalho, pela realidade, e isso facilita o seu ingresso no mundo do trabalho. Reitor, o MEC realiza estudos para identificar as necessidades dos setores produtivos antes de abrir os campos tecnológicos. Como é feito esse estudo? O MEC trabalha com grandes dados, né? O pessoal que está aqui na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica trabalha com dados que vêm da RAIS, trabalha com dados que vêm do Sistema de Emprego, né, no Cines, e isso dá informações e pistas. Olha, deve ser por aqui, a maior demanda nesse momento está por aqui. Entretanto, essas demandas são flutuantes, elas dependem muito de momentos, varia de um ano para o outro, varia de uma década para outra, e existem também demandas estruturais. Aí, é só esse trechinho mesmo do vídeo que aqui que a gente traz para o acolhimento. Então, vocês aqui já ouviram falar em APL, sobre esse arranjo produtivo local, e vocês sabem qual é o APL da região de vocês? Quem gostaria de falar? Oi, Professora. Pode falar, pode falar. eu estou ouvindo falar assim, com essa terminologia a primeira vez hoje. Uhum. Não conheço e não sei dizer da minha região como que é. Qual que é, não sei dizer especificamente. Uhum. Rosinei, você sabe? Professora, eu acredito pela nossa região, ó, Campo Mourão, né, que estamos referindo. Nossa região que ela é muito agrícola, né, então eu acredito que o agro ainda tem uma forte prevalência aqui na região. Inclusive nós temos aqui a Coamo, né, que é a maior da América Latina. Eu acredito assim que a indústria, a agro, é muito forte na região. Legal. Não? Não, legal, falei. Ah, tá. Mais alguém? Alexandre? Professora, aqui na região de Cornélio, Londrina, Bandeirantes aqui, no momento aqui, a parte de tecnologia, a parte de análise de um sistema está forte, nós não conseguimos fechar a demanda de mercado de trabalho. A Tata está vindo nas instituições técnicas atrás de alunos, né, que tenham conhecimentos básicos de programação, não está conseguindo achar, professor. Tá triste o negócio, viu? Nossa. A galerinha nossa aí não está querendo estudar, professor. Sabe que chegar e falar assim, eu preciso de 50 alunos para estágio hoje e você não conseguir 10? Nossa. É assustador, professor. Tem que contar que é uma área próspera, né, professor? Uhum. É uma área, assim, que, meu Deus. Por isso a importância também de trabalhar essa questão da APL com os alunos, que depois nós vamos ter um momento aqui que vocês vão que eu vou comentar aqui com vocês, depois também gostaria da participação de vocês, né? Então, para eles verem a importância que tem essa procura, né, de mão de obra qualificada ali, e o que o professor Alexandre falou é isso, né? E o que também o que a gente viu aqui no vídeo, né? Que arranjo que é uma coisa puxa a outra, tá tudo interligado, né? E você falou ali, né, da região, que é o que eu ia citar, né, também que está crescendo bastante aí na região de vocês, a questão do turismo, né, que está indo bastante, está tendo bastante, digamos, resorts aí da região, né, já tem um e está sendo implementado outro aí na região, então a questão do turismo, e quando a gente fez o nosso em ação, depois vocês vão ter um monumento para vocês, a gente pensou nessa questão do turismo, né? Então, se eu tenho uma APL de turismo, o que eu tenho que pensar, o que tem que ter, o que tem que vir atrás, né? Redes de hotelarias, redes de restaurantes, cafeterias, e depois também tem que pensar nessa questão da mão de obra, nos cursos técnicos, né? Então, no caso de turismo, guia de turismo, agora eu não lembro os outros que a gente colocou, mas tudo relacionado ali, né? Então, depois vocês vão poder estar pesquisando também né? Depois, quando vocês pensarem no momento de ação de vocês podem estar pesquisando lá no catálogo nacional de cursos técnicos, né? Para estar colocando de vocês aí. Mas é isso mesmo, uma coisa puxa a outra. E também nós temos aquela questão da APL se instala, às vezes, na região, por, às vezes, benefício, por algum insumo, alguma
alguns requisitos que tem na região, como, por exemplo, aqui na minha região, aqui em Ponta Grossa, não sei se tem alguém de Ponta Grossa Samarina, então nós temos 2 empresas grandes de cervejarias, né, que se instalaram aqui devido à nossa água, né, tem essa questão da dureza, né, então pela qualidade da água, eles se instalaram aqui, né, pela água da nossa região, que sai, digamos, uma cerveja mais, acho que de qualidade. Juliana, as meninas também são daqui, né? Pode falar, Juliana. Eu sou de Palmeira, professora. Só ia fazer uma observação, assim, que uma coisa puxa a outra, né? Isso. Porque a quantidade de cevada que foi plantada esse ano quase se equiparou ao trigo, né? Aqui Sim. na nossa região. Então, os produtores eram bem resistentes e devido às cervejarias, como a professora comentou, terem se instalado, automaticamente a tendência da plantação aumentar, né? A hipótese da plantação aumentar foi positiva. Uhum. Além dessas 2 grandes, temos várias artesanais também, né? Pequenas aí, que já estão... É isso que eu ia falar, Grazi, como nós temos bastante indústria cervejeira aqui na região, né? E também de leite, né? Porque o leite, nós temos muitos também produtores de leite aqui na região. Então, para as empresas que fazem o beneficiamento do leite se instalar perto dos produtores é bem melhor, você sabe, bem melhor, né? Porque pelo transporte, né? Porque o leite, vocês sabem que é um alimento altamente perecível. Então, quanto mais rápido chegar esse leite do produtor até a empresa para beneficiamento, melhor, né? Menor a carga microbiana, um leite mais de qualidade tem. Então, nós temos também várias empresas de leite aqui, né? Que se instalou, acho que temos umas 3 ou 4, né? Acho que mais ou menos isso, né, meninas? É por aí, ou 5, se não for, né? Sem contar a Castrolando ali, né? Que acho que deve ter. Então, nós temos muitos produtores de leite, né? Inclusive, uma professora se tornou produtora de leite, né? A Marina, não sei se sabe, a Enelise. Também tá com as vaquinhas. Não sabia. Os 2 estão produzindo leite e devido a todas as empresas, né? Daí eles têm terreno, já estão com várias animais, lá, vacas, né? Então já vendendo ali para freezer, para todos os lugares. Então, uma coisa, como a gente falou, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, seria isso ali o arranjo produtivo local. Olá, pessoal, eu sou a Adriane Carrara e está começando o Educação no Ar. No programa de hoje, nós vamos... Eu fechei totalmente. Os objetivos, então, para nosso encontro de hoje, então, compreender as APLs, entender o contexto de uma APL e relacionar a APL ao curso técnico. Então, aqui, como contextualização da APL, alguém poderia ler aqui a parte em azul ali, do Ministério do Desenvolvimento e da Indústria? Quem poderia ler para mim? Eu leio. Então, aglomerações de empresas e empreendimentos localizados em um mesmo território que apresentam especialização produtiva, algum tipo de governança e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com os outros atores locais, tais como governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. Obrigada, Cláudia. Então, assim, né? Então, quando uma APL é formada, né, ela traz muitas vantagens para a localidade, ali, para a região, e também traz consigo possibilidades aí para essa região, né? A questão de insumos, de mão de obra, né? Então, é o que eu já comentei aqui com vocês. Aqui, esse slide, ele traz um site. Se vocês entrarem, clicar aqui nessa imagem, ele leva diretamente para esse site do observatório. E lá, ele tem ele traz todas aqui nesse ícone, aqui você clicando, ele traz todas as APLs brasileiras. Você clica ali, ele é uma planilha, então tem todas as APLs, regiões, tem vários dados ali, só que não está totalmente atualizado. A última atualização aqui do site é 2022, mas eu entrei aqui nas planilhas, tem umas
APLs ali com atualização de 2021, tá? Também não é tão, né, desatualizado assim. Então, aqui mais por curiosidade, se vocês tiverem interesse em saber, conhecer essas APLs, então tem aqui esse site. Tá? Então, ainda contextualizando a APL, então essa aglomeração de empresas, muitas vezes de ramos específicos, semelhantes ou que interagem entre si, geram melhor desenvolvimento econômico, com vantagens como a especialização de mão de obra, a proximidade dos insumos, o desenvolvimento tecnológico e de conhecimento, geração de empregos e bem-estar social. A evolução de uma APL em um ciclo de vida são medidos a partir da evolução dos atores que a compõem. Então, quando tem também uma APL, ela também torna possibilidade para abertura de alguns cursos, né? Por exemplo, lá como, voltando a citar lá o professor Alexandre lá que comentou de Cornélio, né? Então, que como está bem grande o turismo, que até a professora que faz, que é cursista comigo, ela falou da questão do turismo religioso, que é bastante forte lá na região. Então, abre possibilidades para abertura de cursos que não tem ainda, como o curso, por exemplo, de guia de turismo, né, no caso ali na região. Então, vai tendo essas possibilidades aí também, né? Então, preciso de mão de obra, preciso de cursos técnicos ali, então abre essas possibilidades. Então, aqui as características e indicadores do ciclo de vida de uma APL, então, concentração da economia, analisa a especialização produtiva, desempenho econômico-financeiro, se as empresas amadureceram financeiramente, horizontalização, o envolvimento ao longo da cadeia produtiva, a verticalização da região, se há crescimento de empresas correlatas, evidenciando a independência do APL, a cooperação entre as empresas do APL e outras instituições e governos, e o nível de desenvolvimento social da região, mostra o enraizamento do APL. Então, aí é o ciclo de vida da APL, né? Então, não adianta, às vezes, você abrir ali uma empresa, uma APL ali numa região que, às vezes, não tem mão de obra, não tem, né? Não tem possibilidades ali de venda, então não tem esse crescimento, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, aí acaba, né? Esse ciclo aí de vida dessa APL. Então, tem que basear aí essas características, essas 6 características, para ter aí um fortalecimento dessa APL e esse enraizamento. Aí a nossa experiência. Então, qual a importância, agora sim, lá o que eu comentei lá no início, né? Então, qual a importância do APL para a região e para os seus estudantes? Você já fez algum trabalho em suas aulas que estejam relacionado a alguns APLs de sua região ou ao curso técnico que leciona? Então, agora que aquele comentário que a gente fez lá no início, né? Vocês já fizeram isso? Já sabiam, já falaram sobre os APLs, né? Sobre esse APL para seus estudantes, ou já trabalharam, né? Essa relação dos APLs com os cursos técnicos? Professora, posso comentar? Pode, sim. Eu penso assim que para a gente conseguir a APL de uma região, um exemplo, vou pegar aqui da região de Cornélio, Lúcio Cornélio, a proximidade das empresas é muito importante, criar esse vínculo com as escolas para realmente saber a demanda, né? Realmente que tipo de técnico, que tipo de profissional que eles precisam. Então, esse contato ele tem que ser direto vinculado. E não é somente ao curso técnico, eu penso até ao mesmo ensino médio, professora. Porque ensino médio precisa de balconista, precisa da parte administrativa, precisa de setores que dá com o ensino médio consegue dar controle. Mas eu vejo, sim, que estão muito distante, professor, esse vínculo. Mas aí fica difícil o professor sair da sala de aula e ir até uma empresa. Acho que fica muito para a gestão. Mas a parte da direção, a parte administrativa, correr atrás desse vínculo. Porque o emprego está lá, professor, mas qual a característica do aluno que eu tenho que moldar ele para a empresa?
né? Porque muitas vezes eu tenho lá 40 alunos, eu vou falar pela situação nossa hoje aqui do CEP de Açaí, que está acontecendo. Eu tenho 40 alunos integrados, e dos 40 alunos, vou falar para vocês, se eu conseguir 3, 4 para o mercado de trabalho é muita coisa, porque o restante, professor, não sabe realmente o que eles querem. Isso é muito preocupante. Aí fica na mão do professor, né, fazer uma reestruturação, ou seja, um milagre, né, pedagogicamente falando, para encaminhar esse aluno. Mas a questão professora, nós temos que ter uma direção. Vamos criar alunos para o mercado de trabalho ou vamos criar o aluno para fazer medicina, direito, engenharia? Porque falou agora há pouco da parte federal. Eu me formei na federal, professora. Na minha época, que é o antigo Cefet, acho que você vai saber muito bem isso aí, entra 40 alunos fazer o curso técnico em mecânica e 40 fazer eletroeletrônica. Desses 40 integrados, professora, milagre se acontecer um deles fazer o trabalho que é para ir para a indústria. 90% vão fazer faculdade, professora. Ou seja, para o governo isso é prejuízo. Porque qual que é o foco de fazer o quê? 40 alunos para a indústria, professora. E nós estamos apanhando isso agora também no curso técnico do Estado, professora. Então, falar assim, conseguimos a aprovação de 50 alunos do vestibular. Peraí, qual que é o foco nosso aqui da escola técnica? É 40 empregos. É um desabafo, tá, professor? Porque eu fico preocupado com isso daí. A empresa chegou, Alexandre, tem aluno da mecânica? Eu falo, não. Tem aluno de elétrico? Não. Mas é verdade. Mas também sabia que nós temos vários casos também ali na nossa escola, já tivemos casos de alunos que fizeram a graduação e depois vieram buscar um curso técnico para poder continuar no emprego, acho que para assinar, eu não lembro agora o caso, acho que para assinar como técnico ali, né? Porque às vezes também é difícil você conseguir emprego como ter tanta titulação assim, né? Nas indústrias, né? Mas é isso mesmo, Alexandre, eu concordo também com você. Pode falar, Juliana, depois a Rosinei. Só complementando, né, o que o Alexandre falou ali, e eu já falei sobre isso aqui, professora, e venho reforçar, e até assim, não sei se a professora consegue chegar, né, nos nossos superiores com relação a isso, que é a questão dos estágios. Já comentei. A gente está falando, né, de colocar um aluno dentro do mercado de trabalho. E eu sou supervisora de estágio, assim, e o meio mais fácil é eles estando fazendo estágio. A experiência que eles têm, né, no estágio. O nome deles lá mesmo, né? Então, eles estão se mostrando proativos, eles estão mostrando o seu nome. Não precisa da nossa indicação quando eles estão lá, né? E a nossa indicação, igual a Alexandre falou, né, que as empresas vêm atrás, muitas vezes, esses 3, 4 alunos que a gente indica é realmente aqueles que a gente dá a cara a tapa, o nome, né? Porque vai o nosso nome também. A professora Ana Cláudia sempre fala isso para os nossos alunos. Quando a gente indica vocês, ou quando vocês estão, né, no meio de trabalho, eles sempre vão perguntar de onde vocês vieram. Então, Colégio Agrícola Getúlio Vargas e Palmeira, eles levam o nosso nome também. Então, só complementando o que o Alexandre falou ali, porque eu ainda não acredito que retiraram nossos estágios, sabe? Então, assim, o desabafo do Alexandre, o meu agora, e até assim um pedido, né? Não sei se a professora tem uma maior ligação ali dentro da parte de educação profissional do núcleo, né? Na SED, não sei. Mas quando a gente tem os papos formativos, eu já comentei, né? Quando até da aula da semana passada eu comentei, né? Que sempre quando a gente traz essa questão de como aproximar os alunos ao mundo do trabalho, que sempre os cursistas focam no estágio, que infelizmente, né, acabou. E já foi passado. Veja, né, a nossa formação aqui, todas as aulas é focado nisso. Nós não estamos preparando aluno para entrar em faculdade. É claro isso nas nossas formações, né? Não tão, para o mercado de trabalho mesmo. É, isso mesmo. E ainda que nós estamos com, acho que 3 grades diferentes, se não me engano, né? Então, nós estamos com o segundo ano. Vai entrar, né, a terceira grade ano que vem. Isso, o segundo ano que ainda tem o estágio
e já está no novo ensino médio, né? Que então diminuiu drasticamente as disciplinas da área técnica, mas pelo menos tem um estágio. O pior é o primeiro ano, que diminuiu a carga horária das disciplinas técnicas e não tem estágio. Uhum. Como que esse profissional vai sair técnico em? Se hoje a gente já tem dificuldade de indicá-los, né? Uhum. E a questão dos colégios ser... o nosso aqui é colégio interno, né? Eles têm um internato. Essa questão de cada vez entrar alunos que não sabem o que querem é maior. É como se tivesse... É uma fuga eles estarem morando no colégio também, sabe? O bom desse novo ensino médio, que agora foi para 3 anos, é que a gente não, digamos, não sofre tanto para fazer propaganda dos nossos cursos, que antes, quando eram 4 anos, nossa, era difícil conseguir aluno que ninguém queria, eles querem se livrar dos estudos quanto antes, né? Então, nossa, era difícil para a gente fechar a turma. Agora, com 3 anos, agora é facinho, nossa, até sobra, a gente pode ficar escolhendo aluno. Então, mas é mais ou menos assim, né? Mais alguém? Ah, a Rosinei, né? Pode falar, Rosinei. Professora, só para complementar o que o Alexandre falou e acho que, não me lembro o que foi que estava falando por último agora, colega. Mas por isso que eu vejo na questão do curso subsequente, aquela questão da primeira triagem ali do aluno e depois a entrevista com os enfermeiros, né? Eles passam por uma entrevista com a gente. Aí, ali você consegue ver bem o perfil do aluno. E, para você ter uma ideia, nós temos uma aluna que ela fez direito, ou seja, né, já é uma aluna graduada, e a outra que fez gastronomia, e não se encontraram na profissão. A de direito ela nem passou na UAB. E hoje elas estão, assim, são excelentes alunas, claro, tem uma visão, assim, né, bem diferenciada, e eu vejo essa questão do aluno, ele já tem um perfil para o que ele vai, né, para o curso técnico que ele vai estar sendo inserido. E é muito importante isso, para você preparar um grupo mais homogêneo, e não aquela coisa dispersa. Ah, eu estou aqui porque eu gosto de branco, eu estou aqui porque, sabe, eu acho bonito ser enfermeiro e tal, né? E a gente tenta passar para eles a realidade do curso. Eu acho muito interessante nessa parte. Isso mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Participar aqui, não? Então, aqui, as APLs e os cursos técnicos. Então, os cursos técnicos são ferramentas para o desenvolvimento econômico de cada região, e é por meio das APLs que ocorre o estudo para a abertura de novos campos tecnológicos, que é o que eu falei para vocês, né? Se eu tenho uma APL nova aqui na região, então essa é uma abertura para eu estar solicitando um novo curso técnico ali, porque vai precisar de uma mão de obra, né? Então, eu tenho que qualificar pessoas para estar atuando aí nessa APL, então essa é uma possibilidade. A interação das APLs com as instituições de ensino possibilita o aumento da empregabilidade dos jovens, o que contribui para a melhoria de vida da população e para o bem-estar social. Alguém poderia ler ali o que está em azul? Eu posso ler, prof. Tá bom. Pode ler, Suzana. Tá. Para a aferição da eficácia dos cursos técnicos, o MEC tem como primeira base o retorno imediato, que é o percentual de egressos dos institutos federais empregados. Mas as reitorias dos institutos fazem o monitoramento constante que vai além dos números, identificando tanto os alunos que, ao saírem das instituições, optam por cursos de graduação, quanto aqueles que sustentam suas graduações com a profissão exercida a partir da formação técnica. Então, aqui esse texto, então, ele fala, né, que eles verem, né, os alunos, os egressos, que exercem a profissão, né, depois que eles terminaram ali o curso técnico, eles vão além, né, então eles também analisam
os que exercem a profissão e sustentam, né, e um curso de graduação. Então, além de estar atuando na área técnica ali, e estão fazendo uma graduação também. E agora o nosso momento em ação. Então, os mesmos grupos, né, eu vou fazer a divisão, vocês vão fazer um planejamento, uma atividade com os estudantes. Então, vocês vão criar uma APL, imaginando como cenário uma região de nosso estado, identifique quais tipos de empresa estariam nessa APL, quais seriam as suas contribuições para o arranjo funcionário. Quais cursos e formações seriam necessárias aos estudantes para que eles pudessem ingressar nesse APL. Então, eu vou disponibilizar aqui para vocês um modelo. Na verdade, esse modelo é o que a gente fez quando a gente participou, né? Fez esse momento em ação, os cursistas da área aqui de formação de docência na educação profissional. E daí eu estou trazendo aqui como uma sugestão para vocês, né? Vocês não precisam seguir esse esquema aqui, vocês podem montar o de vocês. Então, aqui é só uma sugestão de como vocês podem estar fazendo essa atividade. Eu vou compartilhar daí o link aqui no chat. Vocês podem fazer uma cópia, e daí vocês podem fazer a partir desse, ou vocês podem montar o de vocês. Então, aqui é no Google Apresentações, né? Então, aqui os participantes, nesse primeiro slide. E o slide 2, 3 e 4 são modelos que vocês podem seguir de gráficos, como se fosse um mapa conceitual ali com vários itens, né? Então, aqui no 2, deixa eu colocar aqui. Ó. Então, aqui, por exemplo, como que quando a gente fez, a gente pensou na PL de turismo. Então, a gente colocou aqui a PL turismo. Aí, quais são as empresas principais relacionadas ao turismo? Então, redes de hotelarias, restaurantes, né? Empresas secundárias, aí, sei lá, aplicativos de transporte lá, né? O táxi, por exemplo, daí vocês veem qual que seriam as empresas secundárias relacionadas a esse APL aqui. E vai colocando aqui né, nos itens. E daí, quais são os cursos técnicos aqui envolvidos ao turismo? Né? Então, vocês podem pesquisar lá no Catálogo Nacional de Ensino de Cursos Técnicos, né, e colocar, né? Então, guia de turismo, por exemplo, curso técnico em gastronomia. Então, eu coloco aqui quais são os cursos técnicos relacionados aqui ao turismo, tá? Então, aqui eu trouxe aqui um exemplo para vocês de como vocês poderiam estar fazendo, porque às vezes, se você partir do nada para fazer uma atividade, fica mais difícil, né? Até você pensar, como eu vou montar, então a gente perde bastante tempo, né? Então, aqui é um outro gráfico que também vocês podem montar, então é só isso aqui são só exemplos, tá? Vocês podem usar um desses exemplos aqui para montar, né? Aqui, ó, por exemplo, coloco a PL Turismo aqui, penso nas empresas primárias, empresas secundárias e coloco aqui os cursos técnicos, por exemplo. Então, como eu falei, é só uma sugestão aqui para vocês, de modelo para vocês fazerem, tá? Vocês podem montar o de vocês. Quem levanta a mão? Juliana, pode falar. Professora, só coloca de novo o slide onde está escrito a ação. Já coloco. Fazendo favor. Esse daqui? Esse? Isso, obrigado. Então, eu vou dividir os grupos aqui, eu já coloquei ali, vocês irem fazer uma cópia, se vocês quiserem fazer nesse Google Apresentações, usar esse modelo, tá? Senão, vocês podem montar o de vocês. Deixa eu formar aqui os grupos. Acho que eu vou ter que remanejar aqui o grupo, porque tem bastante gente faltando hoje.
Professora, Oi. não consegui ir lá no grupo, na minha sala. Eu não abri ainda. Oh, desculpa, Estou desculpa. manejando aqui o pessoal para. Me desculpa. Pronto, eu fiz umas alterações porque o Marcos estava sozinho, tá? Só para não deixar ele sozinho, eu passei 2 participantes ali. Como ele não precisa de áreas afins, né? Que é só vocês pensarem numa APL e daí pensarem ali nas empresas primárias e secundárias, então eu dei uma misturadinha aqui no grupo agora. Agora eu abri. Podem ir para a sala.
Ô, filho. Esperar todos voltarem. Todos já voltaram? Acho que sim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que todos já voltaram. Caído. Então, vamos iniciar agora a apresentação. Então, aqui, a socialização, a apresentação de vocês. Que grupo gostaria de iniciar? Apresentação. Patrícia. Depois o Alexandre, pode ser? Patrícia. Oi, vou compartilhar, tá? Isso. Apareceu para vocês? Isso. Apareceu. Ok. Então, professor, o nosso grupo, nós resolvemos falar sobre o turismo, né, a atividade principal, e na região, nós aqui tem uma gama de pousadas, resort, né, inclusive temos Termas de Jurema, tem o América, tem uma infinita, né, rede. E, então, essa atividade principal, daí, no secundário, a hotelaria, os restaurantes, né, as pousadas, os resorts, como... Ai, me fugiu a palavra agora, professora, me ajuda aí. No secundário ali, a farmácia, os guias, as lojas de artesanatos, os bistrôs, né, a transporte que vai, né, precisar, que faz se necessário, e os cursos que, assim, que vai ter uma atração para essas áreas seriam os cursos técnicos de administração, cursos técnicos em gastronomia, né, cursos de enfermagem, turismo e hotelaria, nutrição, técnico em farmácia
e também o de técnico agrícola, né, que essas pousadas eles utilizam muito o profissional dessa área também. Isso mesmo, então parabéns, meninas. Se as minhas querem complementar aí, né, agradeço. Acho que foi tranquilo, Rose. Não foi, é só que na hora que você falou, Lei, que você falou assim, que você não lembrou, é só que no começo lá, os primários e os secundários, né? Isso. Que era isso aí, né? Primário e Você tava secundário. querendo Era lembrar. isso aí. Era isso. Depois você lembrou do secundário. O secundário você lembrou Isso. sempre, aí só o primário, que né? Mas ficou bom, ótimo. Então, acho que agora é o grupo do Alexandre. Elas estão com problema na internet ou será que elas não estão conseguindo voltar no link, Ana? Ia compartilhar. Eu sei, professora, porque ela, enquanto a gente estava fazendo a atividade que hoje é a Carol que ia estar apresentando, e tava lento e travando para a gente conseguir conversar. Então, acho que deu algum problema. Eu vou compartilhar todo o caso ali no grupo, acho que elas estão lá, o link, para facilitar talvez o retorno delas. Vamos ver. Opa, eu fiz. Aí, coloquei lá para ver. Pode apresentar, Alexandre. Beleza, vou compartilhar aqui, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí, pessoal? Tudo tranquilo? Sim. Então, pessoal, nossa equipe ali formada por mim, Alexandre, Fernanda e Suzana. Nossa PL é agricultura de precisão, um assunto muito, vamos falar assim, delicado hoje na agricultura, falando da nossa quarta revolução das máquinas aí, né, da parte automotriz aí, na região leste do Paraná. Nós trabalhamos com um gráfico bem, vamos falar assim, simples, mas de forma objetiva, né? Então, nosso foco aqui é agricultura de precisão. Quando eu falo agricultura de precisão, estou falando do quê? Necessidade de produzir mais. E quando eu estou falando de produzir mais, significa que eu vou ter mais rentabilidade, também mais demanda de mão de obra, porém qualificada, né? Precisão não pode ter erro, precisão tem que ter máquinas adaptáveis, o solo tem que estar preparado em relação a clima. Então, eu falo assim que a agricultura hoje é o coração do nosso país, né? Em relação à parte financeira. O primeiro item que colocou lá, empreendimentos agrícolas. O que significa isso? Vamos pegar um exemplo bem clássico hoje, forte no mercado, John Deere. É uma empresa que está crescendo assim, assustador, né? Temos John Deere, temos New Holland, né? Temos outras empresas que trabalham nesse foco. E todo lugar tem sua base dela, tá ali na cidade para fornecer o trabalho, né? Para a agricultura. Com este foco ali, precisamos do quê? O que essa empresa precisa hoje para fomentar o trabalho dela? Para dar continuidade aos seus insumos, né? Colocamos exemplo técnica e mecânica. Esse técnico mecânico ele vai abranger também serviços, né, na parte, né, de manutenção, na parte de montagem, desmontagem, porque já vem pronto, já vem pré-moldado essas máquinas para nós. Nós não produzimos do começo aqui, matéria-prima, não, já vem pronto lá da Alemanha, da gestão do Brasil, e aqui nós montamos esse processo, mas precisamos de técnica mecânica. Mas também precisamos do quê? Técnica eletroeletrônica, precisamos do técnico de mecânica pesada, que é um curso novo hoje no estado do Paraná. Se eu não me engano, lá em Araucária, que tem um curso técnico de mecânica pesada, bem específico, e lá tem a Clabin, né? Então, bem forte esse setor. E também, nós colocamos ali, mas temos curso técnico de automação, precisa muito nesse setor, porque tudo é automatizado. Técnico em análise de sistema, na parte de programação também. O técnico em segurança do trabalho. Então, são eixos, né, que essa empresa precisa. Se essa empresa que trabalha com implementos agrícolas precisa, outras empresas também que fazem o processo de terceirização da John Deere, por exemplo, que é vamos falar, o filho da John Deere, ela precisa também desses profissionais, né? Precisa também nesse setor de um técnico
técnico administrativo de um técnico em contabilidade, precisa certo? E eu falo assim, que o serviço secundário deles é o que? É logística, né? Para trazer esse material, para trazer Cocamar, né? Essas empresas, elas precisam também de profissionais técnicos. E hoje ela precisa também da parte de manutenção, da parte mais específica de elétrica. Mas o forte dela é o quê? Administrativo, agronegócio, né? Técnico em agrícola, segurança do trabalho, técnico em edificações. São setores que acabam se juntando, mas também tem a parte secundária, a logística. Como carregar as partes de semente? Como que vai escoar esse produto até a logística que eles precisam fazer entrega, encomenda? Paranaguá, por exemplo. Então, todo esse processo aí vai o quê? A parte de caminhoneiro, vai a parte operacional, que é a sacaria, vai a parte de manutenção interna, a parte externa. Aí eu comentei com o pessoal também que os nossos alunos, como técnico, eles vão acabar tornando esse curso técnico deles como qualificação para eles moldarem esse secundário também, ou terciário, também dessa mão de obra operacional. Então, eles acabam dando curso também para esse pessoal, fazendo uma ponte de ligação de conhecimento para esse público mais operacional, pessoal. Então, é uma logística, eu falo assim, de educação. Nós moldamos os técnicos também vão ajudando a passar essa corrente de conhecimento também dentro das empresas, né? Fortalecendo essa parte de agregação de valores dentro da parte de empresa interna. E também, né, falando dos dois setores aqui, a cooperativa também, nós temos a CIPA, né, Comissão Interna de Prestação de Acidentes. Então, ali também agrega vários setores também na parte de valores, na parte administrativa, na parte logística, na parte de segurança da empresa. Demos uma pincelada, né, que hoje o nosso setor agrícola ele é muito forte, não somente numa região X, mas no Paraná inteiro, no Brasil inteiro. A agricultura hoje ela trabalha com a precisão, com a exatidão. Se for para trabalhar com criação de novos cursos, com certeza está tendo demanda para novos cursos, porque nós temos novas dificuldades, novas pragas, então a agricultura está sempre se inovando. Nós temos aqui, por exemplo, em açaí técnico e agronegócio. Nós temos um vínculo muito forte com as cooperativas. Nós vamos praticamente sair empregado da instituição já para essas empresas, né? Fazendo, mas por quê? Fazendo essa interligação, que eu acabei de falar agora há pouco. O que eles precisam? Que tipo de profissional? Já encaminha para ele nesse setor. Técnica e mecânica. Nós temos também esse quadro cooperativo, porque a cooperativa precisa de manutenção do silo. Então, nós temos esse vínculo. Preciso de um aluno para programar automação. Então, a eletroeletrônica vai fornecer esse aluno para eles. Mas tudo no eixo tecnológico. Nós temos lá no curso técnico, né? Todos nós temos os eixos lá. Tecnológico, saúde, segurança. Então, acaba abrangindo essas partes empresariais. O nosso foco, como falei para vocês, agricultura de precisão, né? Trabalhando com exatidão nesse setor. E precisamos de muita mão de obra. E isso daí que nós não falamos da parte mais específica, operacional. Vocês podem notar hoje que se nós precisássemos de trabalhadores agrícolas, a agricultura nossa estava perdida, porque nós não temos essa mão de obra hoje preparada mais. Nós temos que mecanizar praticamente quase 100% da agricultura, né? Há um tempo atrás, a cana-de-açúcar, por exemplo, pessoal, quem conhece aí a região, tem a proximidade, hoje nós trabalhamos com 30% de mão de obra operacional, porque o sindicato ainda barrou, porque senão era 100%, professor. Então, eles iam acabar cortando, né? Então, o sindicato acaba barrando muito a tecnologia, porque a empresa, o sonho dela é mecanizar tudo, 100%. Não tem mão de obra operacional, tudo tecnológico. Porque é precisão, não tem lei trabalhista e um monte de setores. Basicamente isso, professora. E parabéns, então, ao grupo. Ficou muito bem, falou muito bem, Alexandre. Parabéns. Próximo grupo? Tem que levantar a mão. Carolina, pode apresentar. Professora, tá me ouvindo? Tô sim. É que a minha internet está bem instável, então ela está caindo e está cortando bastante. Então, vamos lá. As participantes do nosso grupo hoje é Ana Cláudia, Carolina e Juliana. E a gente percebeu que quase todos os trabalhos aí
a gente vai bem para o lado da agroindústria e principalmente na parte de leite, né? Ou falamos de vaca ou de búfalo. A gente está percebendo que quase todos os nossos trabalhos estão nesse ramo aí. A nossa APL, então, seria sobre a agroindústria do leite, né? E a gente usou aquele primeiro exemplo de gráfico lá, onde a gente colocou as empresas primárias, as secundárias e os cursos técnicos que a gente acha que estariam auxiliando. Então, como empresas primárias, nós colocamos lá os produtores do leite, lógico, né, que é a principal matéria-prima, a única, as cooperativas, fornecedores de insumos, agricultura, porque não tem produção de leite se não tiver agricultura, né? Então, na parte de trato, de ração, de pasto, silagem e assistência técnica. Aí, como empresas secundárias, colocamos o transporte, manutenção, a produção dos derivados, né, com embalagem e rotulagem, e aí o comércio. Então, esses produtos produzidos aí na agroindústria têm que ser escoados e vai para o comércio. Os cursos técnicos que a gente acha que podem estar ligados aí a essa APL, então, é o curso técnico em agronegócio, agropecuária, curso técnico agrícola, técnico em administração, técnico em turismo e o próprio curso técnico em agroindústria. Então, esses cursos aí estariam auxiliando nessa cadeia e a gente fez isso aí, professora. Não sei se ficou certo. É isso mesmo, parabéns, meninas. Uhum. As empresas primárias, secundárias e os cursos, isso mesmo. E agora o último grupo. Acho que é o nosso, né? Compartilhar aqui. Sim. Professora, minha internet tá ruim, eu vou deixar a câmera desligada, tá? Tá. Eu também estou na mesma situação, professora. Tá bom. Tranquilo. Bom, então nosso grupo é composto por mim, Jefferson, o Marcos e a Josemara. A nossa PL foi a tecnologia como ferramenta de trabalho, porque tecnologia é um termo bem amplo. A gente escolheu a região norte aqui do Paraná para trabalhar. Então aqui tecnologia. Então o que envolve tecnologia? Por exemplo, fábricas de software, que desenvolvem os softwares na maioria das áreas. Tudo que envolve tecnologia geralmente também envolve internet. Então tem como aqui principal provedoras de internet. E aqui tem uma parte mais do agronegócio, Marcos, puder falar aí. Isso. Comentando um pouco sobre o engajamento da tecnologia dentro da agricultura, a gente conseguiu pensar aí como as empresas principais, aquelas empresas voltadas para a agricultura de precisão, né? Empresas voltadas para georreferenciamento e empresas voltadas para consultoria. E entre a consultoria e georreferenciamento, a gente tem as cooperativas, entre a agricultura de precisão e georreferenciamento, a gente tem a parte de projetos, entre provedores de internet e agricultura de precisão, a gente tem a aplicação de defensivos agrícolas, que está diretamente ligado com a agricultura de precisão também, né? Então, como empresas secundárias ali, na verdade, é um tema, é um negócio bem amplo, né? E aí, é até difícil para a gente ser um pouco objetivo nesses gráficos aí. Mas, como empresas secundárias ali, a gente tem empresas voltadas para a tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, né, que aí já abre um campo muito grande de atuação para os técnicos, principalmente técnico agrícola, agropecuária, também necessitando de um técnico em segurança do trabalho, porque hoje a legislação vigente para trabalhar com a aplicação de defensivos agrícolas ela é bem burocrática. Na parte de projetos ali, a gente tem o próprio técnico em agropecuária, técnico agrícola, que ele tem uma autonomia, né? Ele tem hoje o CFTA, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas ali, que dão essa autonomia para eles saem, né? Antigamente era o CREA, né? Agora é o CFTA, mas eles têm uma autonomia para fazerem projetos, uma autonomia para trabalharem com a aplicação de defensivos agrícolas,
dentro de cooperativas, então eles têm essa vantagem após a sua formação no curso técnico. Então, só comentando aqui, para não ficar muito longo, entre a parte de consultoria e georreferenciamento, a gente pensou em empresas secundárias, no caso de cooperativas, aquelas cooperativas que precisam de consultor técnico de vendas, precisam de um vendedor, precisam de um extensionista, precisam de... Tem vários cargos ali dentro das cooperativas, né? Isso vai abrindo leque ali para aqueles técnicos que estão se formando, né? Então, pensando nesse âmbito de trabalho aí, eu acho que toda essa parte aí de projetos cooperativos, as empresas ali de aplicação de defensivos agrícolas, pelo menos na minha região ali, ela cabia bem dentro da situação aí. Isso. Não sei, A gente trouxe também a tecnologia na saúde, né? Que hoje em dia, com a evolução, a gente também trouxe, como os meus colegas falaram, a tecnologia abrange várias coisas, e na saúde também não é diferente, que hoje a gente tem os prontuários eletrônicos utilizados nos hospitais, na unidade básica agora também tem um aplicativo que o próprio paciente ele pode agendar a consulta em casa mesmo, não precisa mais ir na unidade, então a saúde também está evoluindo com as tecnologias. Acredito que é isso. E só uma observação, é que, na verdade, a gente, pelo menos na minha área, né, eu sou mais envolvido com a parte da agricultura, já trabalhei em cooperativas também, e eu sempre falo que a tecnologia, desde que seja bem direcionada, ela vem para o nosso bem, né? Hoje, se a gente for comparar a mão de obra em relação, igual acho que o Alexandre comentou, né? A gente precisa de mão de obra hoje, só que mão de obra qualificada. Então, esse é o detalhe, é isso que eu sempre venho falando para os meus alunos, né? Na verdade, eles não estão no colégio agrícola à toa, então, eles têm que trazer a tecnologia a favor deles. Hoje a gente tem aplicativos aí dentro dos celulares que vêm para auxiliar, como, por exemplo, medição de área, né? Mistura de produtos em tanque. Tem vários aplicativos ali, diagnóstico de doença de planta, diagnóstico de pragas que atacam plantas, zoneamento agrícola de risco climático. Então, tudo isso vem a favorecer o técnico, né, o profissional. Então, toda essa parte tecnológica aí, ela vem tendo um grande avanço e a projeção é que isso se mantém, né, que aumente essa tecnologia a favor dos profissionais. Isso mesmo. Então, parabéns ao grupo também. E a todos de grupos. Então, aqui todos os grupos socializaram, tivemos a participação de todos vocês. Então, agora vamos falar um pouquinho aqui da implementação e do plano de ação. Então, como eu já falei lá no início, né, então o plano de ação para ser entregue até dia 17. Quem já fez o plano de ação e já implementou, então a partir da semana que vem eu vou podemos começar as apresentações. Lembrando que as apresentações da implementação de vocês é um requisito lá é um dos critérios de avaliação nas rubricas. Então, alguém já implementou e gostaria de apresentar a sua implementação semana que vem, dia 7/11? Não? Não tem problema, tá? Só que... E daí no dia 14... Professora, eu acho que eu consigo, é que eu não coloquei tudo eu já implementei a ideia, estou até com os estudos de casa aqui, só que eu preciso montar certinho. Eu acho que acredito que no final de semana eu montando, eu mando para a professora. Se tiver bom, eu apresento. Tá bom, então eu vou colocar aqui você dia 7/11. Tá. E no dia 14, alguém gostaria de apresentar? Eu gostaria, professora. Patrícia? Rosnei. Opa. Sim. Rosnei, dia 14? Isso. Eu também, professora. Dia 14, tá. Uhum. Patrícia, né? Isso. Tá.
Então, eu vou fazer uma média de 2, só que talvez daí, se não der tempo, daí a gente joga para outra semana, tá? Então, fica a Patrícia e a Rosinei no dia 14. Aí, no dia 21, eu vou colocar o Marcos, que ele já pediu para ser um dos primeiros, só que como ele não está aqui na reunião, então eu deixei ele para o dia 21. Tem mais alguém que gostaria de apresentar dia 21? Juliana? Eu. Tá, então a Juliana e o Marcos fica para dia 21. Cadê a Juliana? Professora, posso confirmar com você amanhã se eu consigo fazer a apresentação no dia 7? Aí eu te mando uma mensagem. Pode ser? Pode ser sim, aham. Eu deixo você, daí se você chegar no dia, meio perto do dia, se não conseguir, porque você não conseguir se organizar, não tem problema, tá bom? Tá bom, tá bom. E daí no dia 28/11, alguém gostaria? E daí os demais vão ficar todos pro dia 5. Jefferson? Pode Sim. ser dia 28? Pode ser. Mais alguém dia 28? Eu, prof, a Suzana. Suzana, tá bom. Daí os demais, então, ficam dia 5, tá bom? Se a gente conseguir encaixar mais alguém aqui, daí a gente vai conversando nas próximas reuniões. Eu vou tentar deixar o meu pronto, Grazi, que der qualquer coisa no. Quem estiver pronto, daí a gente vai vendo se der tempo, porque assim, então a partir da semana que vem, como eu falei, a gente já inicia a implementação. Como vocês são uma turma grande, então eu preciso pelo menos uma média de 2 apresentando, para ficar no máximo uns 9 para a última reunião, porque mais que 9 fica bem apurado, a gente passa do tempo, aí fica cansativo, tá? Então eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou bem certinho daí os 9 para depois. Mas se a gente conseguir encaixar mais uma pessoa aí no meio, daí se der tempo, dependendo da reunião, quando eu ver quando for uma reunião que eu já tenho a reunião da semana que vem. Da semana que vem não é tão curta a reunião. Então, acredito que 2 no máximo para apresentar. Quando eu ver que tem uma reunião que é mais curtinha, aí eu já converso com vocês uma semana antes, pedindo para mais alguém apresentar, tá? José, levanta a mão. Oi, Graziele, tudo bem? Oi. Você pode me considerar qual data? A partir do dia 28, isso? Agora eu não tenho mais data, seria para o dia 5, mas se eu conseguir encaixar, dependendo da reunião, que daí então eu já tenho a reunião da semana que vem, eu já tenho, já sei mais ou menos que ela vai ser apuradinha. Então eu não consigo colocar mais que 2 pessoas para me inventar. Daí na Não, tudo segunda. bem, para mim pode ser dia 5, então. Quando eu tiver uma reunião mais curtinha, que eu vejo que é mais curtinha, aí eu aviso vocês uma semana antes, daí eu posso encaixar um de vocês, tá bom? Ok. Então, aqui, só lembrando aqui, então vocês têm que entregar então, até dia 17 a planeação e depois a implementação até dia 24. E aqui uma sugestão, né? Que tal usar a temática da reunião de hoje para você realizar o seu planejamento. E agora contribua conosco, eu vou colocar aqui para vocês o link, para vocês preencherem, lembrando que vocês são a turma G. Preencham lá e vão me avisando aqui, quando vocês terminarem. Alexandre, Marcos, já terminaram? Juliana.
Mais um minutinho para vocês terminarem. Aí a gente já continua aqui. Professora, a minha implementação é muito parecida com a da Cláudia, tá? Só que nós somos cidades diferentes, porque eu também vou apresentar um estudo de caso no CAPES com os meus alunos, tá bom? Uhum. Aí, acho que todos terminaram, né? Então, aqui as referências da reunião de hoje, então, todos em links para vocês terem acesso mais fácil, né? Facilitar esse acesso de vocês, quem tiver interesse. E agora o nosso momento da foto. Deixa eu só parar de compartilhar aqui minha apresentação. Quem puder abrir a câmera. Deixa eu ver se deu certo. Aí, deu certo. Então é isso, pessoal. Boa semana, bom feriado para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o plano de ação, a implementação, pode me perguntar. Se não tiver dúvida, então boa semana e boa noite para vocês. Bom Boa noite. Boa Boa noite. noite. Obrigada, igualmente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.